Começa agora! Futebol na veia, na Poliesportiva! Salve, salve! Chegamos a mais uma edição do seu, do nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Sejam todos bem-vindos, chegamos na nossa 36ª edição. 36ª edição já batendo a nossa porta. Eu sou o Gabriel Max, apresento para vocês esse podcast. Sempre me acompanhando nos comentários está Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo e gostaria já de começar esse programa abrindo o túnel do tempo do futebol e convidando você, Ícaro Dias, para nos explicar o que tem para acontecer aí hoje. Olá, Gabriel Max, olá, nosso querido poli-ouvinte, 36º programa. Vamos voltar lá no tempo, há 36 anos, no grande ano de 84. Ano de 84 que, na Eurocopa, deu França em cima da Espanha, 2-0, com o gol de Michel Platini, consagrando o primeiro título da Eurocopa da seleção francesa. Também em 84 tivemos os Jogos Olímpicos de Los Angeles, que também foi vencido pela França em cima da seleção brasileira. A seleção essa que continha jogadores que vieram depois que conquistaram uma Copa do Mundo, caso do volante Dunga. Também no ano de 84, pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense conquistava o título nacional naquela oportunidade, né? O Flusão, seu primeiro título de campeão brasileiro. Depois acabaram mudando várias coisas, mas o Fluminense foi campeão naquele ano. Fluminense naquela época, rapaz, treinado por Carlos Alberto Parreira, né? O Parreira que conquistou o primeiro título brasileiro dele comandando o Fluminense. E fechando esse nosso apanhado daquele ano de 84, tivemos dois torneios continentais, né? A Copa Libertadores vencido pelo Independiente, né? O Rei de Copas, né? Conquistando o seu último título, né? O seu último título. Na ocasião, venceu a equipe do Grêmio, né? O Grêmio que tinha conquistado o título de 83. E fechando esse bloco, a mais querida, a nossa orelhuda, né? O UEFA Champions League, vencida pelo Liverpool no Estádio Olímpico de Roma contra os donos da casa na época. Falcão jogava pela equipe romana e o Liverpool conquistou nos pênaltis o seu quarto título de Champions League. Lembrando, né, que o Liverpool conquistou o seu quarto título contra uma equipe italiana e o seu quinto título também contra uma equipe italiana e também pelos pênaltis. Ah, que isso, hein? Que viagem no tempo. Chegamos há 36 anos atrás, aí falando sobre o futebol, muita coisa boa rolou e a gente já tá nesse tempo meio nostálgico, né, por conta do Covid que tá pegando por aqui pelo Brasil e pelo mundo. A gente tá, né, indo para jogos antigos, assistindo pela televisão, né, dando aquela procurada no YouTube, é o que a gente mais faz aí para poder também passar o tempo, né. Mas é isso aí, vamos começar agora o nosso programa com os nossos boletins, que vocês já estão acostumados, né, todas as semanas por aqui, e a gente vai abrir esse podcast com o Márcio Reis. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva e a gente vai agora chegar até o México. Vamos agora falar da terra de Chaves, Chapolin, né, de... O que mais? O que tem de bom lá? A terra do sombreiro. O que mais, Ícaro Dias, que a gente pode colocar aí? Ícaro? Oi, cortou. O que mais que a gente pode colocar aí? Falando de México, eu já falei já de Chaves, Chapolin, já falei do sombreiro, que é muito popular. O que mais que a gente pode colocar aí? Temos a guacamole, os tacos. Muita coisa boa, né? As belas praias do Caribe, né? A gente pode esquecer que tem Cancún. Enfim, o México é um lugar maravilhoso, um lugar de grandes histórias. Local que o Brasil conquistou o tri, a Argentina conquistou o bi. E o Márcio Reis sempre trazendo as informações do delicioso tequilão da semana. Então vamos com ele. Vamos com o Márcio Reis falando sobre o campeonato mexicano. Hola, ¿qué tal? Gabriel Max, Ícaro Dias. Espero que tenhas sede de um novasto tequilón. E o mercado da bola mexicano está caliente. Vamos começar falando do atacante Isaac Brizuela, de 29 anos, jogador do Chivas Guadalajara, que confirmou que o Celtic da Escócia fez uma proposta para contar com seus serviços.
mas clube e atleta optaram por permanecer no país azteca. Cruz Azul pode estar repatriando o meio argentino Ivan Marconi, que já teve passagem pelo clube em 2018, mas solicitou sua saída junto ao Boca Juniors, alegando estar em seu país natal e com mais chances de ser convocado para a seleção argentina, algo que nunca ocorreu. Devido a algumas atuações bem fracas, o gigante argentino agora vê com bons olhos emprestar o jogador, já que o volante argentino Paul Fernandes, de 28 anos, que pertence ao Cruz Azul, vem tendo boas atuações, e é do interesse do Boca manter o meio-campista. E é aí que o Marconi entra, porque o empréstimo de Fernandes termina ao final desse ano com a opção de compra estipulada em 4 milhões de dólares, valor considerado alto para o clube argentino, que pretende envolver Marconi na troca de mais uma quantia em dinheiro ainda não revelada. O Pumas também tem algumas renovações importantes, como o lateral direito de 23 anos Alan Mozo, que renovou até dezembro de 2023, Andrés Iniestra, meio-campista de 24 anos, que estendeu seu vínculo até junho de 2023, e o zagueiro Luiz Quintana, de 28, que renovou até 2022. Agora quem deve deixar o clube é o atacante Martim Baranga, de 28 anos, que deve retornar ao Necaxa. Outros 3 jogadores estão próximos de ter seu contrato expirado. São eles o goleiro Alfredo Saldivar, de 30 anos, o meio-atacante argentino Ignacio Malcorra, de 32, e o também meia mexicano Pablo Barrera, de 32 anos. Só para finalizar, o zagueiro paraguaio Pablo Aguilar deu uma entrevista durante a semana dizendo que prefere o técnico português Pedro Caixinha a Miguel Herrera, o Piorro. Ele disse, abre aspas, sempre admirei o trabalho de Caixinha, por tudo que fiz e pela confiança que ele me deu. Fico com Caixinha, fecha aspas. O jogador ainda disse preterir o CT do Cruz Azul ao do América, e que a maioria de seu guarda-roupa é azul, finalizando seu amor ao celeste. Bem polêmica essa declaração e um tanto quanto desnecessária também, né? Não precisava gerar esse pequeno tumulto, o Aguilar. Bom, por enquanto é isso. Semana que vem eu volto com mais notícias do futebol mexicano. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Daí, esse foi o boletim do Campeonato Mexicano. A gente falou que declaração maluca foi essa do Aguilar, hein, Ícaro Dias? Rapaz, o Aguilar gosta de cutucar um vespeiro, hein? Porque o Miguel Herrera, bicho, ele não é polêmico, ele é super polêmico. Você vai cutucar o maior time do México, né? Que é o América. Alguns até dizem que tem essa rivalidade quem é maior, se é o América ou o Chivas. Mas, pô, é isso aí que eu chamo de colocar o dedo na ferida, né? Mercado mexicano bem caliente, né, Gabriel? Com várias trocas, né? Já que o futebol não tá rolando, rola mais o futebol virtual, mas... Aí rola... mercado... São tempos de especulação no mercado, né? Aí rola de tudo, né, no mercado da bola. Sim, e vamos ver se pelo menos algumas dessas trocas se realizam antes de voltar à vida normal no México, né? E eu queria saber, no próximo programa, né, se o nosso brilhante Márcio Reis, que entende muito de vários campeonatos aí do mundo afora, como é que fica a situação da Conca Champions, né, rapaz? Porque a gente não tem notícia da Conca Champions, né? Se quando volta, se não vai voltar, enfim, que rumo que vão determinar para essas competições, lembrando que esse eu acho que vai ser o último ano com o Mundial da maneira comum, né? Tipo, de ter lá aqueles 6 times, porque depois de 2021 já teremos aquele Mundial de uma outra maneira, né? Com o Super 24. Esse nome é muito bizarro. É verdade, esse nome aí ficou meio um tanto quanto estranho, né? Ainda mais aqui em se tratando de Brasil, né? Pra gente aqui já vai ficar meio complicado, porque o pessoal tem esse certo preconceito bobo aí por causa do número 24. É uma grande palhaçada, né? Claro, o pessoal ficar mas puxar por esse ponto também. Aliás, a gente chegou num ponto que essas piadinhas homofóbicas têm que ficar deixadas de lado, né? Mas a gente sabe como é que é aqui no Brasil, né? Como é que são as coisas, né? Então, pelo menos nesse começo de conversa... Ô, Max, aproveitando que eu acredito que a gente vai atravessar a fronteira... você tocou num ponto legal. A gente tem um grande exemplo que o mundo se sensibilizou nessa temporada com o falecimento de Kobe Bryant, e o Kobe Bryant jogava com a 24, né? Exatamente, isso é um ponto muito legal, porque é uma camisa que ficou marcada, né? E deixa eu aproveitar, a gente tá falando de camisa, a gente falou camisa de basquete, a gente falou de camisa de
de clube também, falamos da camisa número 24. O que nós falamos de fronteira também, então a gente já tá na hora da gente poder trazer esse assunto à tona. Vamos falar de Fronteira Esportes, Ícaro Dias? Exatamente, a gente não pode esquecer do nosso amigo Eric Brito lá da Fronteira Esportes, onde você encontra vários artigos esportivos, você encontra artigos esportivos da Major League Soccer, da MLS, da MLB, da NFL, da NHL, da NBA, futebol internacional, nosso querido futebol local, enfim, lá você encontra tudo em www.fronteiraesportes.com, repetindo, www.fronteiraesportes.com. E cruzando a fronteira, agora a gente vai pegar o nosso avião, vamos de avião, é melhor, mais seguro do que a gente ir com os coiotes, do que ir atravessar o rio a nado, né? Vamos pegar o nosso aviãozinho da Poliesportiva, vamos, tranquilo, chegar nos Estados Unidos, vamos lá. Terra de Donald Trump, terra, né, do... O que tem de bom lá que a gente pode falar? De terra da Times Square, né, de Nova York, que agora com o Covid-19 tá vazia, né, Ícaro Dias? Agora a gente não tá tendo nada por lá, tudo parado, e a gente vai fazer o seguinte, vamos conversar com o Carlos Vinícius, que é o nosso repórter da MLS, para trazer essas informações do que foi essa última semana, trazendo informações de mercado da bola. A gente também tem um puxão de orelha para dar para o Carlos Vinícius, aguarde depois do boletim, hein? Vambora, vamos lá, vamos falar com o Carlos Vinícius. Os Estados Unidos seguem na triste liderança de país mais afetado pela Covid-19 no mundo, tendo mais de 1 milhão de casos de infecções e quase 59 mil óbitos. Esse número de mortes supera as perdas na Guerra do Vietnã. E mesmo em meio a todo esse caos, os dirigentes da MLS propõem a volta dos treinos para o dia 15 de maio, data que poderá e provavelmente sofrerá alterações. Outro impacto do coronavírus, dessa vez tem a ver com os bastidores. Como medida de prevenção, a Major League Soccer suspendeu o período de transferências, sem dia previsto para a volta. Mas isso não impede as equipes de especularem. O chileno do Barcelona, Arturo Vidal, é um dos sonhos de David Beckham para o Inter Miami. O seu compatriota, Alexis Sanchez, já até comprou uma casa em Miami. Será que teremos uma dupla do Chile em solo estadunidense? Outro procurado por Beckham foi Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol do Atlético de Madrid. Entretanto, a pandemia atrapalhou e as negociações foram praticamente encerradas. Nessa última semana tivemos declarações interessantes. Primeiramente, Chicharito, atacante do Galaxy, afirmou que é um dos melhores jogadores do mundo. Apesar de ter longo currículo europeu, faltou modestia ao menino Chicharito, hein? Outra entrevista que chamou a atenção foi a do assistente técnico do Seattle Sounders. Gonzalo Pineda disse que a Major League Soccer apenas se prejudica em não ter rebaixamento. O que traz uma boa discussão, já que para fazer parte da MLS, um clube necessita desembolsar por volta de 130 milhões de euros, fechando a porta para os clubes menores e evitando ótimas histórias como o Leicester pela Premier League em 2016. Entretanto, não necessita apenas de dinheiro. A direção da liga exige que os clubes tenham planos para a construção de estádio, aprovação governamental, projeções financeiras, patrocínios, entre outros, o que traz uma ótima estrutura para qualquer jogador e funcionários que chegarem na liga. Então, Gabriel Max e Ícaro Dias, o que acham? Com ou sem rebaixamento? E assim eu termino mais um boletim estadunidense. Eu sou Carlos Vinícius para o Futebol na Veia Poliesportiva. O soccer aqui é com muito mais emoção. De bate pronto eu já falo, pra pelo menos começo de conversa, né? Já podemos ter um acessozinho, né? Um descenso, para dar uma graça um pouco maior pro futebol dos Estados Unidos, pra, né, ter mais gana por vencer, né? Os clubes aí, eu acho que vai ser uma boa, viu, Ícaro Dias? Olha, Gabriel, os números altos da Covid-19 nos Estados Unidos preocupam muito, né? Ainda mais o pessoal já querer apressar para voltar a treino. A gente sabe que os Estados Unidos hoje é o país que tem o maior número de infectados, mais de 1 milhão, quase 60 mil mortos. É complicado você prever um tipo de voltar o futebol na terra do Tio Sam. O pessoal acho que está realmente brincando com a situação. Mas falando sobre a parte boa, acho interessante essa tabelinha de Vidal, Sanches, talvez até o Diego Costa, pintando no Inter Miami, né? A gente que brincava, Inter Miami só fica especulando, não tem um grande nome.
aí podendo ter um ataque impactante, né, com o Diego Costa e também com o Alexis Sanches vindo Vidal de trás, né, apoiando. Tchatchorinho é um fanfarrão, né, falando que é um dos melhores do mundo, né, pra ele pode ser um dos melhores do mundo, na nossa opinião, acredito que não. O duro é a gente engolir isso aí, né, ter que ouvir, bom, é melhor ouvir isso que ser surdo, né. E o Pineda falando que a MLS deveria ter rebaixamento. Só que eu acho que ele não sabe que a cultura dos esportes americanos não é justamente não ter rebaixamento. Bom, você não tem rebaixamento no beisebol, você não tem rebaixamento no hóquei, você não tem rebaixamento na NFL. Então, se você coloca rebaixamento na MLS, o pessoal vai achar estranho, igual antigamente, que tinha aquela história de quando ia pra pênaltis, tinha o cara ser do meio de campo e encarar o goleiro, como era igual a mesma coisa que acontece no hóquei. Então, sabe, já foi difícil o americano entender o futebol. Agora que você quer entender, você ainda quer avançar, ainda criando um descenso, tá de brincadeira. Não, mas eu acho que seria, pelo menos pra dar um gostinho a mais, né? Pra dar um gosto diferente, eu acho que seria uma boa, viu? Ter um rebaixamento, um acesso, pra dar uma competitividade maior. Eu acho que a galera dá uma estacionada boa quando o que você poderia fazer é criar um draft, né? Igual eles fazem do esporte universitário, e daí pegar o melhor jogador no universitário e jogar pra lá, tipo... montar times fortes, né, pelo menos pra ficar bem equilibrado tudo, né, aí seria uma boa, mas eu acho que o acesso e o rebaixamento, eles são até benéficos pro futebol, eu acho que dá uma forcinha a mais pros times, eles terem um desempenho um pouco melhor. Sim, mas eles vão conseguir montar uma liga forte aqui. O futebol lá tá engatinhando, né, Gabriel? Se a gente for pensar bem, o futebol nos Estados Unidos não tem 30 anos, né, que tem todo esse investimento, esse planejamento, enfim. E só falar pro seu Carlos Vinícius que o seu Gabriel Max está esperando até hoje o desafio, viu? Aquela partidinha, aquele X1 de FIFA, viu? É verdade, eu tô esperando até hoje, ele não me mandou o ID dele no PS4 aqui pra poder adicionar ele lá pra gente jogar um FIFA, mas estou no aguardo, né, vamos aguardar aí, quem sabe, porventura ele manda aí pra gente ralar um FIFA, fechou? Então vamos fazer o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos agora cruzar o planeta, vamos agora chegar ao continente asiático, pra gente poder falar do futebol de lá também, vamos até a terra do sol nascente, aos campos de arroz, né, de plantações de arroz, que são muito bonitos lá no Japão. E a gente vai agora falar com o Lucas Vilela, o nosso repórter, que tem tudo na ponta da língua sobre o futebol japonês e também com algumas informações com relação às Olimpíadas. Vamos lá com ele. Lucas Vilela, chega mais no nosso Futebol na Veia. Konnichiwa Yudin, Ícaro Dias, Gabriel Max e a todos que estão nos ouvindo. O boletim japonês desta semana vai te atualizar sobre a questão dos Jogos Olímpicos, que ainda corre risco por conta da pandemia do coronavírus, criação de fundos para atletas afetados e unificação de cerimônias. Mesmo com o adiamento das Olimpíadas e Paralimpíadas para metade do ano que vem, os Jogos ainda correm riscos por conta do novo coronavírus que atingiu o mundo todo. O organizador de Tóquio 2020 disse nesta última terça-feira, 28, que se a situação da pandemia não estiver controlada até o ano que vem, não pretende fazer um novo adiamento, e sim descartar de sediar os Jogos. A World Athletics, Federação Internacional de Atletismo, criou um fundo para ajudar os atletas afetados pela pandemia. Vai distribuir $500 mil, cerca de 2 milhões e 700 mil reais, para os que estão em dificuldades financeiras por conta do Covid-19. A JMA, Associação Médica do Japão, disse que vai ser complicado sediar as Olimpíadas se não tiver um controle da doença. Nesta quarta-feira, 29, Shinzo Abe, primeiro-ministro do Japão, falou que não vai acontecer os Jogos se não tiver contida a pandemia. Yuriko Koike, a governadora da capital japonesa, ampliou o estado de emergência até o dia 6 do mês que vem. As recomendações são do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe. A capital da Terra do Sol Nascente planeja unificar as cerimônias, uma no começo das Olimpíadas e a outra de encerramento no término das Paralimpíadas. Este foi o boletim japonês desta semana. Eu sou Lucas Vilela para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportivo. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, esse foi o boletim
japonês essa semana, mais voltado, né, para as questões olímpicas. E a gente tava com receio, né, de ter esse adiamento para 2021, só que dependendo do caso, esse adiamento pode se postergar, Ícaro Dias. Será que teremos mais um adiamento dos Jogos Olímpicos de 2021 para 2022? Gabriel, com essa história toda da Covid-19, já tá até ameaçado de não acontecer no ano que vem os Jogos Olímpicos, algo que seria o Japão pela segunda vez na história ficaria de fora da edição dos Jogos, né? O primeiro ocorreu em 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, falou que se não tiver a contenção do vírus, não tem Jogos Olímpicos, tá certo ele, porque isso aí poderia gerar uma segunda onda. E você sabe que a gente conhece muita gente, né, no mercado do mundo da bola, e conversando com os amigos lá do Corinthians, né, que a Alameda do Parque São Jorge agora tá pegando fogo porque é um ano de eleição, eu fiquei sabendo que o Corinthians pode ganhar um presente vindo do Japão, rapaz. Ah, é? Que pode pintar aí? Então, pelo que as minhas fontes andam dizendo lá no Parque São Jorge, o Corinthians vai perder, né, infelizmente, o Wagner Love e o Bozelli, e a chapa do Corinthians, né, a chapa que está no poder desde 2007, tá prometendo aí trazer o jogo como presente de boas-vindas da próxima gestão, viu? Olha só, hein? O que tá pintando aí então de bom? O João Vandowski pode voltar para delírio da Fiel, o jogo que termina o contrato no final desse ano. E eu já faço a pergunta pro Vilela. Que beleza. Se a informação procede ou não, se tá rolando de fato esse burburinho, porque seria uma grande contratação para a equipe do Corinthians. Com toda certeza. Vamos ficar no pé de Lucas Vilela para ele trazer na próxima semana aí essa informação aí que pode abalar as estruturas do Parque São Jorge, não é mesmo, Ícaro Dias? O jogo que é do terrão, né? O jogo começou no Corinthians com 16 anos. É o jogador mais jovem a marcar um gol com a camisa do Corinthians. Foi artilheiro da última vez que passou pelo clube de Parque São Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2017. E tem essa identificação com o clube, né, Gabriel? É isso aí. E agora, vamos fazer o seguinte, antes da gente ir pro nosso intervalo, vamos agora concluir esse giro pelo futebol asiático. A gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva, cruzando mais uma fronteira, e se você quiser comprar uniformes, não esqueça, www.fronteiresportes.com. Muito bem, vamos agora com o Leonardo Abraão. A gente vai falar sobre futebol chinês e também preparou algo especial pra gente aí com relação à volta do futebol chinês. Já temos alguns jogos treino já que vão acontecer, e você ouve agora esse resumão da semana do futebol chinês. Epicentro do surto do novo coronavírus, a cidade de Wuhan declarou neste último domingo 26 que está livre da doença após os últimos 12 pacientes saírem do hospital. As informações foram dadas pelo porta-voz da Comissão Nacional de Saúde da China. O país mais populoso do mundo segue computando casos principalmente importados e agora chega a 84.347 confirmados, com 77.578 já recuperados, 4.643 mortes. Voltando ao drama do Tianjin Shanghai em sua permanência na primeira divisão, como noticiamos há algumas semanas, segundo a imprensa chinesa, a Federação Chinesa de Futebol deve anunciar finalmente os participantes da Superliga da China e a segunda e terceira divisões a partir do dia 1º de maio. O ponto mais aguardado é sobre a sobrevivência do Shanghai, que pode manter o Shenzhen, rebaixado em 2019, na elite do futebol chinês. O Shanghai permaneceu na CSL graças ao número de pontos, mas vem passando por dificuldades financeiras. Foi comprada por uma empresa da capital chinesa, mas a transferência ainda precisa ser aprovada pela Federação Chinesa de Futebol. Agora uma curiosidade contada através de uma live do atual técnico do Guangzhou Evergrande, Fábio Cannavaro, e uma transmissão ao vivo com o meia argentino Papo Gomes, da Atalanta, que vem jogando muito bem durante as últimas temporadas. O ex-zagueiro disse que quando ainda treinava o Tianjin Quanjian, hoje Tianjin Shanghai, indicou a contratação de Gomes aos diretores do clube chinês, mas acabou não dando certo. Agora vamos falar sobre a seleção chinesa. O técnico Li Jie fez uma nova convocação com 27 nomes para um treinamento da equipe entre os dias 10 e 27 de maio. A grande novidade na lista trata-se de Luo Guofu,
mais conhecido pelos brasileiros como Aloysio Boi Bandido. O jogador, ex-atacante do São Paulo, havia se naturalizado chinês no final do ano passado e agora finalmente foi convocado por Litier para fazer alguns testes na seleção chinesa. De nome novo, Aloysio agora se junta a Aixen, o Elkson e Like Nico Yenares, e agora 3 naturalizados compõem o elenco da seleção da China. E para dar um gostinho aos torcedores do Xangai Shenhua, o clube vai realizar uma maratona de jogos nos dias 14, 12 e 17 de maio entre 2 times do mesmo elenco, uns vestindo uniforme azul e o outro branco, com portões fechados, mas haverá transmissão para os torcedores. O italiano El Shaarawy e o sul-coreano Shin Wook são confirmados. As maiores ausências são de Giovanni Moreno, o capitão colombiano da equipe, e Stéphane Emebia, que não conseguiram chegar à China graças ao fechamento das fronteiras. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abraão para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, porque o futebol corre com mais emoção. As especulações só aumentam no mundo da bola. Lá na China não é diferente, né? Essa entrevista do Cannavaro falando sobre o Papu Gomes, que é um jogador que tem crescido muito lá na Atalanta, tem feito uma ótima temporada, né? Pelo menos enquanto estava rolando, estava jogando fino da bola. E temos também essa questão toda desses jogos treino aí que já vão começar a rolar. Ícaro Dias, sua opinião sobre esses assuntos? Rapaz, começando por Wuhan, né? Diz que está livre da Covid-19. Provavelmente o pessoal já deve estar cantando, né? Aquele livre estou, que já diz aquele boneco de neve, daquele desenho popularmente conhecido internacionalmente, né? O nosso querido Olelf, né? Exatamente. Enquanto isso, nós, meros mortais do terceiro mundo, estamos sofrendo drasticamente com esse vírus infernal. Mas tirando isso, vamos falar sobre a parte futebolística da coisa, né? O Tijan sofre um risco seriamente de ser rebaixado devido a problema financeiro. Se fosse no Brasil, o time ia estar na primeira divisão, né? Então, na China, o pessoal tentando executar o futebol da melhor maneira possível. Muito legal essa live do Fábio Cannavaro conversando com o Papu Gomes, né? Falando que queria levar ele pro futebol chinês quando o Cannavaro treinava uma outra equipe. Aliás, os dois, né, se espelharam no meu corte de cabelo, né, Gabriel? Tanto o Cannavaro quanto o Papu Gomes. Não sei se você sabe, mas eu tô servindo de exemplos para os outros. O Gomes rapou a cabeça também? Rapaz, seguindo o meu exemplo aí, tô criando moda. Que isso, rapaz? Aliás, o Cannavaro dessa live ele foi muito engraçadinho porque ele falou que quer treinar um time que ele já jogou, mas aí eu vou esperar para um próximo boletim para estar explicando que time seria esse. Aí já gera dúvidas, né? Inclusive. Já para segurar a audiência, porque a audiência do rádio é rotativa. Claro, com E certeza. O nosso querido Boi Bandido, né? Acho que vai dar certo jogando lá na seleção da China. Ele que tem essa garra, essa energia toda. Bem provável que vingue no futebol chinês. É isso aí, vamos aguardar. A gente torce, né, para que eles, tanto ele quanto o Elkson, né, o Elkson e o Aloysio Boi Bandido, para que eles sejam muito felizes também com a camisa da seleção chinesa. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, como que nós estamos. Então a gente já consegue fazer essa nossa pequena pausa aí e já a gente volta. Já falamos sobre, né, o futebol asiático, já falamos sobre o futebol da América do Norte e a gente vai fazer uma breve pausa, lembrando a você que se você está ouvindo o nosso programa pelo Spotify, você só vai ouvir a nossa vinheta e já a gente volta com muito mais emoção. Se você está ouvindo pelo www.futebolnaveia.com.br ou pela radiopoliesportiva.com.br, você terá um breve intervalo. Mandar um abraço especial também para os nossos colaboradores também que replicam o nosso programa, né? Mandar um abraço pro nosso Diego Spinelli, da Web Rádio Mania de Recife, que também irá para um breve intervalo. Um abraço também para o PH Andrade. Valeu, galera, muito obrigado por replicarem o nosso programa. Valeu, até o próximo bloco com mais Futebol na Veia, onde o futebol corre com muito mais emoção. Já a gente volta. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva.
Estamos de volta, estamos no nosso segundo bloco do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva e a gente já vai voltando com informações sobre o futebol espanhol. Vamos pegar o nosso avião da Poli. Vamos agora ultrapassar mais um continente, vamos agora chegar até a Europa, vamos direto com Lauren Berger, que vai contar pra gente como que foi essa última semana aí no futebol espanhol. Você fica informado a partir de agora com Lauren Berger. Olá, chicos e chicas mais lindos desse mundo. E eu voltei para falarmos sobre o melhor futebol do mundo, que vocês já sabem que é o futebol espanhol. E as atividades elas seguem ainda paralisadas, mas dessa vez não posso afirmar que é por tempo indeterminado, porque segundo o governo espanhol, a fase de retomada, chamada de fase 0, do fim do isolamento social já vai começar. Então, com isso, a partir do dia 4 de maio, os jogadores de clubes profissionais já poderão se reapresentar, mas de maneira individual, então não vai ter contato entre eles. Porém, no dia 11, pequenos grupos de atletas poderão treinar juntos. No dia 26, os elencos se reunirão de maneira integral para as atividades e, por fim, a La Liga retornaria oficialmente no dia 7 ou no dia 14 de junho. Os jogos, porém, se manterão com os portões fechados. A organização, inclusive, já teria informado os clubes da primeira e da segunda divisão de que os jogos serão sem públicos pelo menos até o início de 2021. Enquanto isso, no mercado da bola as coisas seguem pegando fogo, viu? Nenhum dos times quer ficar para trás e quer montar uma equipe forte para a próxima temporada. E o Barcelona está interessado em Rúben Dias, do Benfica. O jogador seria uma opção para substituir um Tite, que não faz aí uma boa campanha. Porém, os portugueses não querem liberar o atleta e, para fechar, o Barça teria que desembolsar aí 100 milhões de euros. Três gigantes da Espanha estão disputando Ben Yedder, que é um dos principais jogadores da Ligue 1, o campeonato francês. Com isso, Real Madrid, Atlético de Madrid e Valência brigam pela contratação do jogador, que já passou pela La Liga quando atuou pelo Sevilha. O valor do atleta seria de 40 milhões de libras. Já o Celta quer a compra de Rafinha Alcântara em definitivo. Para isso, o clube deve desembolsar 15 milhões de euros para ir fechar com o brasileiro que está emprestado pelo Barcelona até o final da temporada. O jogador é considerado um dos mais decisivos da equipe que quer mantê-lo no grupo. E falando em jogadores brasileiros, Daverson não quer retornar ao Palmeiras. Pelo menos é o que garante o jogador, que afirmou ser o seu sonho atuar na Europa. O atleta, que foi emprestado pelo Alviverde até a metade do ano, não recusa, porém, a volta ao porco, né? Então, com um vínculo com o clube palmeirense até 2022, seu empréstimo pode ser estendido até o final da temporada. Será que teremos Daverson ainda na Europa ou será que ele volta para o Brasil? Enquanto as atividades seguem paralisadas por conta do coronavírus, o Real Madrid aproveitou para acelerar as obras do estádio Santiago Bernabéu. A obra, que ficou parada por 2 semanas, foi retomada já no último dia 20 e, segundo o jornal espanhol Marca, a fase já avançou em 50%. Então, grande parte do teto aí já foi removido. Para minimizar os riscos, a empresa responsável pela reforma da casa dos madrilenhos está respeitando todos os protocolos de segurança. Nas redes sociais, então, foram criados aí perfis que acompanham diariamente o andamento da reformulação para deixar os torcedores cada vez mais perto do que está acontecendo com o seu time de coração. E é isso por hoje, Chiquitos. Lembre-se de cuidar, viu? Usar máscaras, álcool em gel, lavar bem as mãos e ficar em casa. Isso é o mais importante. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! É isso aí, inclusive com dicas no final para a prevenção do Covid-19. Ícaro Dias, futebol espanhol, por favor. Cara, essa história desse isolamento social na Espanha terminando no dia 4 de maio, eu acho que é um pouquinho arriscado. Minha opinião também acho, só para reiterar aí, também acho. Não sei se as pessoas sabem, mas eu também estou cursando essa área da saúde, então eu posso falar com um pouco de propriedade sobre o assunto. Eu acho que é bem arriscado, mas eles querem realizar com os torneios com portões fechados até janeiro, então pode ser uma alternativa. Mas existem casos em outras ligas que os jogadores acabam se contaminando, enfim, mas isso é um outro assunto. Sobre o mercado da bola,
O Barça querendo o Rubem Dias, né? Um jogador muito, muito importante lá no Benfica, já que o Umtiti, campeão do mundo em 2018 com a seleção francesa, está em baixa. O Ben Arder sendo sondado pelo Valência, pelo Atlético de Madrid e o Real Madrid. Aliás, o Valência também está sondando um brasileiro. Guardem esse nome, Evander, camisa 10 do Midland. Está jogando muita bola, pode também parar na equipe dos morcegos, na equipe do Valência. O Rafinha podendo ficar em definitivo no Celta de Vigo, ótimo jogador, formado em La Masia lá no Barcelona. O Deivinho, o menino maluquinho, podendo ficar no Getafe. A Poliverdão agradece, né? Até pagam a passagem do Daverson só a ida, né? Não precisa nem retornar para pegar as malas, o pessoal já manda entregar de vez. E o Real Madrid, né? Reformando o seu estádio, né? Repaginando o Bernabéu de tantas histórias, tantas glórias merengues, né? Tendo essa mudança, né? Essa reformulação bem bacana. Eu só acho que não é o momento certo de se gastar dinheiro no Real Madrid, né? Mas enfim, aí é uma outra história. E eu quero saber da Lauren para a próxima semana. Tá rolando o burburinho que o Milan quer o Jokic, né? Jokic, que é o jogador atacante que o Real Madrid contratou e que não vingou. E na troca o Real quer exercer o direito de compra do Donnarumma. Se isso for verdade, eu vou rezar uma trezena agradecendo essa graça alcançada, porque o Donnarumma já tá na hora de ir embora do Milan faz tempo, viu? Será que Gianluigi Donnarumma vai embarcar? Eu não acredito, rapaz, mas se for, pro Milan vai ser muito bom, porque ó, o Real Madrid tinha o Keylor Navas para ser campeão da Champions, trouxeram lá o goleiro do Chelsea, lá o Courtois não tá virando, agora querem o Donnarumma, eu não tô entendendo mais nada, amigo. Mas o Donnarumma é tão ruim assim? Eu não é que ele é tão ruim, mas sabe quando você sente que o jogador não tem mais vontade de defender a camisa do clube? Pode ser por isso, né? Pode ser que novos ares, inclusive, tragam novas fases também pro jogador, né? É bom pros dois lados também. É isso aí. E a gente vai agora mudar de assunto de novo. Vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva. Vamos fazer uma conexão agora com a França. Vamos direto a Paris. Vamos conversar com o Márcio Reis, o nosso repórter que está ligado nas coisas do México, que está ligado também nas coisas da França. Tá sempre ligadão aí. E ele traz esse resumo do futebol francês para vocês, agora aqui no Futebol na Veia. Bonjour, mes amis. Fin de saison en France e énorme perte financière. A França é um dos países que mais foi afetado pela Covid-19, com 166.036 casos confirmados, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Espanha e Itália, e registrou 23.293 mortos. Como vocês acompanharam no último boletim, o Campeonato Francês já tinha data para voltar aos treinos, que seria dia 11 de maio, retornando aos jogos em 17 de junho. Porém, nessa última terça-feira, 28 de abril, o primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, anunciou que todas as temporadas de esportes profissionais estão encerradas. Sendo assim, a Ligue 1 tornou-se a primeira grande liga europeia a tomar essa medida drástica. Vale lembrar que Bélgica e Holanda já haviam encerrado a temporada 2019-2020. E a decisão do primeiro-ministro gerou divisão de opiniões e levantou alguns questionamentos. Como fica a questão do título? Vagas para as competições europeias e o rebaixamento? Lembrando que o Campeonato Francês foi suspenso ao fim da 28ª rodada na primeira semana de março, tendo o PSG como líder com 68 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marseille, e o Rennes, terceiro colocado, completava a zona de classificação para a Champions. O Lille vinha em quarto e ficava com a última vaga da Liga Europeia. Lá embaixo, o Nimes 18º disputaria um playoff para não ser rebaixado, enquanto Amiens e Toulouse cairiam direto para a segunda divisão. Mediante a isso, as opiniões dos técnicos são conflitantes. Por exemplo, o técnico do Brest, Olivier Daogle, disse que é uma decisão razoável olhando a saúde de todos, mas injusta. Andrés Villas-Boas, treinador do Olympique de Marseille, acha a decisão lógica. Já o presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas, quer que ocorra os playoffs para encerrar a temporada. E quem gostou um pouco desse encerramento do campeonato foi o presidente do Toulouse, Olivier Sadran, alegando que a causa consensual para a decisão do término da competição foi o risco econômico. Abre aspas,
O futebol sai vencedor, fecha aspas. Palavras do mandatário. Além disso, ainda existe a questão dos jogadores que terão seus contratos encerrados ao fim da temporada, em 30 de junho. Eles serão mantidos nas equipes? E o principal problema, dinheiro. Na liga, estima-se que o déficit de clubes até o final do ano seja de 650 milhões de euros. É um valor realmente absurdo. E mesmo com o fim da temporada 2019-2020, PSG e Lyon, que estão nas duas principais competições europeias, disseram que irão participar das fases finais das competições, mesmo que tenham que realizar seus jogos como mandantes em outro país. E como estamos falando dos poderosos, o presidente do Paris Saint-Germain e do canal de televisão Bell Sport, Nasser Al-Khelaifi, e o ex-secretário-geral da FIFA, Jerome Valcke, serão julgados em 14 de setembro por um suposto caso de corrupção ligado à compra dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. O anúncio foi feito na terça-feira, dia 28, pela Justiça Suíça, sem contar que Al-Khelaifi também é acusado de corrupção ativa na investigação relativa às candidaturas de Doha no Mundial de Atletismo de 2017 e 2019. E uma última notícia, nessa última terça veio a óbito o ex-jogador de futebol Luis Cardet, aos 77 anos de idade. Cardet jogou como zagueiro no Rennes, realizando 328 jogos, tornando o quarto jogador com mais jogos a vestir a camisa do clube, onde foi bicampeão da Copa da França em 1965 e 71, e também atuou no PSG em 1973 a 1977. Bom, por enquanto é isso, eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, o futebol corre com mais emoção e temos definição de campeão sem a bola rolar. Claro que o PSG estava lá soberano na liderança, mas agora temos o encerramento do campeonato francês. Ícaro Dias. Graças a Deus o futebol francês teve essa consciência, né, Gabriel, de encerrar, já definido o PSG como campeão. Os sheiks devem estar comemorando pra caramba nesse momento, só que por outro lado também tá sendo acusado de Deus e mundo. E o que é ruim é a Liga Francesa devendo horrores, né, cara? Uma liga tão forte, a França é a última campeã mundial, e só um time que consegue se manter assim, tipo, sem sofrer tanto que é o PSG. Agora o resto é ladeira abaixo. Até mesmo porque tem todo esse investimento, né? Então fica bem mais fácil, né? Ícaro? Os petrodólares do mundo do Qatar que ajuda o PSG. Se não fosse isso, o PSG também estaria em uma outra situação também muito complicada. Estaria matando o cachorro a grito, né? Mas é isso aí. Vamos agora mudar mais uma vez de assunto. Vamos agora falar de campeonato alemão. Já pegamos o nosso avião da Poliesportiva e vamos direto agora com o Guilherme Ribeiro para a gente poder falar também sobre o que está rolando por lá. Ele fala sobre o futebol feminino, fala também sobre a Bundesliga, e você fique bem informado agora com Guilherme Ribeiro e o futebol alemão. Salve seus 7-1, já bateram uma bola hoje? Na Alemanha, eles não fazem isso pra valer desde o dia 8 de março, e só farão provavelmente no dia 23 de maio. Isso porque a reunião de governadores para definir o dia para a bola voltar a rolar foi adiada desta quarta-feira 29 para a próxima, dia 6 de maio. Assim, a antiga data do dia 9 cai por terra e vem essa do dia 23, que parece ser bem mais aceita entre os governadores, já que a anterior, a secretária de esportes de Bremen e o governador de Saxônia eram contra. Isso porque o país, que já teve 160 mil casos confirmados, ainda tem 50 mil ativos, mais de 110 mil recuperados e 6 mil mortos. E se a Bundesliga não volta, imagina a Frauen Bundesliga, que estava na sua 16ª rodada em sua 29ª edição. Certamente é menos famosa e tem menos dinheiro que o irmão, mas tem diversas jogadoras badaladas. A atacante Lea Schuller, do Essen, a meia-atacante Alexandra Popp, estrela do Wolfsburg, e a volante Simone Lauder, do Bayern de Munique, são algumas das grandes jogadoras do campeonato, e que foram protagonistas na seleção alemã da última Copa do Mundo. O torneio tem 12 times, e acontece em turno e retorno. A atual líder é o rolo compressor invicto, o Wolfsburg, com 46 pontos, 9 à frente do segundo colocado Bayern, que briga com o Hoffenheim pela segunda vaga na Champions League. As bávaras estão um ponto à frente dos azuis. Duas equipes caem,
E as que correm mais perigo são o Frago e Iena, que não vencendo o campeonato tem apenas 2 pontos, e o tradicional Colônia, com 7, mas brigando para ficar na primeira divisão junto com o Duisburg, que tem 2 pontos a mais. Na história, a maior campeã é o Frankfurt FC, com 7 conquistas. Em seguida, vem o Turbine Potsdam, com 6, e fechando o top 3, o Wolfsburg, as Leoas, com 5, e parece que vai conseguir mais um. Aliás, a Alemanha é a nação que mais se deu bem na Champions League feminino, pois o país tem 9 títulos, sem contar vices e semifinalistas. Mas mais informações sobre a Women's Champions League, eu deixo para vocês conferirem na coluna Rainhas da Bola dessa quinta-feira, lá no site Futebol na Veia. E parece que a tradição corre na veia alemã, né? O país tem muita tradição e muito peso na camisa. Mas assim, nem todas as camisas de futebol masculino têm na versão feminina. Por exemplo, o Borussia Dortmund e o Paderborn e o Union Berlin não têm equipes femininas e são muito cobrados por isso. E essas foram as informações do futebol alemão. Eu sou Guilherme Ribeiro, Futebol na Veia e Poliesportiva. O Guts 19 aqui é com muito mais emoção. Valeu, Guilherme Ribeiro. Futebol alemão também continua parado, mas já tem essa previsão aí de volta. Quem sabe em breve, Ícaro Dias. Eu duvido um pouco da informação do Guilherme, porque Até eu tava mesmo... lendo recentemente que Angela... eu ia chegar bem nesse ponto, porque havia um controle, né, dos casos de Covid, mas de repente começaram a crescer novamente os casos lá na Alemanha, né? Teve um aumento drástico nas últimas semanas na Alemanha, e a Angela Merkel não tá querendo voltar com o futebol, viu? Fica difícil assim. Sim, há uma certa tendência de acontecer o que ocorreu também na França, mas os clubes na Alemanha têm esse poder de pressionar um pouquinho mais, né, a liga. Vamos aguardar. Agora, sobre o futebol feminino da Alemanha, é uma das ligas femininas mais fortes do mundo. A espanhola também é muito boa, a francesa também é uma liga espetacular, mas a Alemanha vem crescendo muito. A Alemanha que é bicampeã mundial feminina, rapaz. Inclusive venceu a seleção brasileira em 2007. Daí já vem o Guilherme falar sobre o 7x1, mas daqui a pouco eu vou botar uma perguntinha pra ele que ele vai demorar muito tempo pra falar de 7x1 comigo. E sobre o Paderborn e o Dortmund, eles poderiam investir na modalidade, né? Porque é interessante você ter uma liga muito forte e todos os times da primeira divisão terem uma equipe de futebol feminino, como também ocorre no Brasil, mas na Alemanha a organização é um pouquinho melhor. E sobre a pergunta, vou deixar a pergunta mais difícil do dia com o seu Guilherme Ribeiro, Gabriel Max. Se nós teremos a Eurocopa em junho do ano que vem e em dezembro de 22 é o Mundial, como é que fica as eliminatórias da Copa do Mundo de 22 no continente europeu? Me responde essa, 7x1. Ele vai ter trabalho para a próxima semana. E também teve uma loucura lá, porque mais um goleiro do Schalke assinou com o Bayern, né, que é o Alexander Nubel. Ele acabou assinando o pré-contrato e os torcedores do Schalke foram ameaçar os pais do goleiro, rapaz. O chicote estralou por lá, viu? Gabriel, é normal. Aconteceu a mesma coisa com o Manuel Neuer, quando o Neuer, em 2010, se eu não me engano, 2010, quando ele defendia as cores do Schalke 04, também foi a mesma coisa, quando terminou aquela Liga dos Campeões, que o Schalke foi muito bem, na ocasião até o lendário Raul Madrid jogava pelo Schalke, né, o time dos Mineradores. Ele acabou se transferindo do Schalke após a Copa do Mundo e defender as cores do Bayern de Munique. Então é normal, isso acontece na Alemanha, os torcedores ficam indignados, mas não tem como competir. O Bayern é o clube mais rico da Alemanha. É isso aí, não tem muito o que fazer, né? Mas a rivalidade impera, né? Nesse caso aí, a rivalidade acaba levando os torcedores a essa reação apaixonada aí. É perigoso, acabar fazendo besteira, hein? Espero que se contenham por lá. Enfim, vamos agora pegar o nosso avião da Poliesportiva. Mais uma vez, vamos falar de futebol italiano. Nesse momento, a menina dos olhos de Ícaro Dias, né? A íris, aquela coisinha fofa que o Ícaro Dias gosta tanto, que é o campeonato da Terra da Bota. A gente vai agora com o Kaique Ribeiro para poder falar mais. E tem pergunta pra gente, uma pergunta difícil, rapaz. Vamos ouvir atentamente o boletim pra gente poder trabalhar um pouquinho mais em cima dessa questão. Vambora, vamos com Kaique Ribeiro e o campeonato italiano.
Fala ragazzi e ragazzi, tutto bene? Espero que estejam passando bastante álcool gel e ficando em casa, pois a pandemia do coronavírus ainda não foi vencida, mas começa a dar indícios positivos na Itália. O país conta com 201 mil casos confirmados e 27 mil mortes, mas já se apresenta numa decrescente de casos e mortes em relação à doença. Assim, o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, vai retomando a normalidade aos poucos no país. E uma das medidas que pretende retornar é o futebol. O mandatário autorizou a volta dos treinos dentro do CT das equipes italianas no próximo dia 4 de maio. No entanto, serão treinos apenas individuais, por 2 semanas. Trabalho em grupo dos jogadores só será feito a partir do dia 18 de maio. Entretanto, alguns atletas não estão tendo vida fácil com a doença. É o caso do argentino Paulo Dybala. O jogador da Juventus foi diagnosticado com a Covid-19 pela 4ª vez. Isso mesmo, 4 vezes com o coronavírus. E não consegue se livrar da doença. Nós desejamos uma rápida recuperação ao atacante. Ainda sobre a Covid-19, CR7 terá que ficar em quarentena durante 2 semanas quando retornar à Itália. E já pensando em maneiras de retomar o calcio, o presidente da Lazio, Claudio Lotito, afirmou que aceitaria decidir o campeonato italiano em um jogo único, contra a Juventus. Porém, o mandatário do clube da capital ressaltou que a prioridade é a opinião de todos os clubes da Série A. A Lazio é a vice-líder do campeonato com 62 pontos, um a menos que a velha senhora. Sobre o mercado da bola, as movimentações seguem quentes na Itália. A Juventus deseja o volante Arthur do Barcelona e o meia Pjanic pode entrar como moeda de troca na negociação. Já o Milan pode contar com saídas e chegadas. O goleiro Donnarumma, uma das principais promessas do futebol italiano, tem interesse de Chelsea e Real Madrid, mas os merengues saem na frente. Isso porque os rossoneiros têm interesse no atacante do time espanhol, Luka Jovic, que pode vir como moeda de troca na negociação. Porém, o atacante de Montenegro também interessa ao Napoli, que pode conseguir o atacante também como moeda de troca na negociação do meio espanhol Fábio Ruiz, que também interessa ao Real Madrid. Enfim, pensando no substituto de Donnarumma, Milan deseja o goleiro português Luiz Maximiliano, do Sporting Lisboa, um dos destaques dos Leões. Mas o Diavolo deve contar com a concorrência de Internazionale, Real Madrid e Juventus pela contratação do guarda-redes. E para terminar este boletim maravilhoso, um questionamento a Gabriel Max e Ícaro Dias. Tirando o escândalo do Calciopoli em 2005, a Itália possuía times lendários. A Juventus possuía nomes como Buffon, Cannavaro, Thuram, Patrick Vieira, Nedved, Del Piero, entre outros craques. Já a Internazionale contava com o goleiro brasileiro Júlio César, Samuel, Zanetti, Materazzi, Luiz Figo, Santiago Solari, Adriano Imperador, Recoba e mais estrelas. E o Milan contava com Shevchenko, Kaká, Seedorf, Hernan Crespo, Dida, Cafu, Filippo Inzaghi, Nesta, Maldini e outra legião de craques. A pergunta que deixo é: qual desses 3 times em 2005 foi melhor? Internazionale, Juventus ou Milan? Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o Calcio corre com mais emoção. Arrivederci! Aí, esse foi o Kaique Ribeiro com as informações do campeonato italiano. E ele deixou uma questão tanto quanto complexa, hein, Ícaro? Você vai ser político nessa sua resposta, sim ou não? É, o Kaique, cada semana que passa, ele tá subindo o sarrafo, rapaz. Tá mesmo. Esse moleque aí tá pior que encomenda, mas... Bom, vamos lá, eu vou... Antes até de você falar, Ícaro, antes até de você falar, eu já gostaria de dizer o seguinte: se você pegasse no Winning Eleven, no Pro Evolution Soccer, naquela época lá, você podia pegar qualquer um dos 3 que você tava feito. Você tava muito bem servido de time, viu? Inclusive pra jogar Master League. Aliás, naquela época eu tinha cabelo ainda, rapaz. Faz tempo, hein? Faz tempo. Então, pegando sobre o início do boletim, a coisa vai caindo na Itália, é muito bacana, interessante, graças a Deus, né? O povo italiano conseguindo se recompor depois de dias sombrios. O Dybala, essa história do Dybala tá contaminado pela 4ª vez, a namorada dele desmentiu hoje, mas tinha desmentido anteriormente, ele também estava com a Covid, então não dá pra acreditar em ninguém. Que coisa. CR7 voltando, né? Na quarentena, né? Tem que tomar todo o cuidado do mundo. A Lazio dando uma de malandro, né? Porque a Lazio bateu na Juventus 2 vezes essa temporada, né? Daí quer fazer um jogo único pra ver quem é campeão. Ah, pelo amor de Deus também, né? E o Arthur por dentro pra ver com a senhora, pra troca do Pjanic, na hora do Pjanic é muito caro. Mas o Arthur já falou que não quer sair da Catalunha, então vai por água na birra, né? Birra, pra quem não conhece, é o chopp italiano.
E sobre a pergunta do Kaique, né? Eu tô rodando e não quero responder, mas vamos lá. Sem rodeios, Ícaro Dias, por favor. Em 2005, o campeonato italiano terminou com a Juventus líder, campeã, Milan em segundo, diferença acho que foram 1 ou 3 pontos, eu não vou lembrar agora de cabeça de jeito, foi uma diferença muito pequena, e logo seguindo a vinda Internazionale. Só que é o seguinte, meu cara, eu acho que vale mesmo, você pode ser grande dentro do seu continente, mas o que vale dentro do seu país, mas quem foi que foi mais longe na Champions League naquela ocasião? Foi o Milan. É verdade. Mas chegou na final da Champions League, fez aqueles 3-0 e depois passou a maior vergonha do futebol italiano. Deu a famosa sentada. Pipocada, amigão. Aquela amarelou geral. Mas a gente também não pode tirar o mérito, porque se a gente for pegar assim, tentar fazer uma leitura bem rápida, porque eu sei que daqui a pouco a gente vai pro intervalo, mas... Isso. Ó, aquele time da seleção italiana campeã do mundo tinha Buffon, Juventus, Zambrotta, Juventus. Zaga tinha o Nesta e o Cannavaro, Juventus e Milan. Lateral esquerda do Grosso, que era do Palermo. Dupla de volantes, Gattuso e Pirlo, Milan. Meio tinha o Del Piero e Camoranesi, Juventus. Então essas duas equipes completavam a base da Itália. Então fica muito difícil de você fazer um parâmetro, mas pela aquela vantagem mínima, o Milan ainda era um pouquinho superior. Mas mínima, tipo assim, coisa de 1 milésimo, mas os 3 times eram muito poderosos, não é à toa que depois que teve esse problema do caos, a Inter conquistou 4 títulos seguidos e mantendo aquela mesma base. É verdade. Mas então seu voto final é em quem mesmo? O voto final é no Milan, né? Não é clubismo, mas tipo, a gente tem que analisar os fatos e dizer detalhadamente o que aconteceu. Você quer ser político e vai e volta pro mesmo lugar, né? Não tem jeito, né? Tem que ser imparcial, né, amigo? A gente fazer aquele voto de imparcialidade, mas é difícil. Só pra ser do contra, eu voto na Juventus, então. Só pra ser do contra, tá bom? O Kaique vai votar na Inter, né? Aí, pronto, fica todo mundo feliz. Fica todo mundo chop-chura pra próxima semana. Que beleza, que maravilha. Enfim, vamos agora fazer o seguinte, vamos a mais uma pausa no nosso podcast. Lembrando a você que está ouvindo pelo Spotify, vai ter só o girinho aí da nossa vinheta e a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho tem uma novidade aí, tem uma entrevista bem legal também pra gente fazer aqui no nosso podcast, e eu gostaria de aproveitar também para mandar um grande abraço para quem abre as portas para que a gente chegue até você, né? Seja no Spotify, no YouTube, nos sites, que são o Paulo Arnaldo da Poliesportiva e o Luciano Carvalho do Futebol na Veia. Um abraço para vocês, muito obrigado por acreditarem no nosso trabalho, tá bom? Então vamos para um rápido intervalo, já a gente volta com o Futebol na Veia na Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Você está ouvindo Futebol na Veia na Poliesportiva. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco de entrevista, bloco de mais informações. De bate pronto, já vamos pegar o nosso avião da Poliesportiva e vamos falar de campeonato inglês, falar de Premier League, falar sobre o que está acontecendo por lá, especulações do mercado da bola. Com vocês agora, Alan Martins, com o resumo da semana lá na Inglaterra. Fala galera ligada no Futebol na Veia, Rádio Poliesportiva, tudo beleza? Enfim, trago boas notícias sobre o futebol da Terra da Rainha. A Premier League, assim como alguns outros campeonatos do continente europeu, já está se preparando para retornar a campo. A data para o reencontro com os gramados poderá ser no dia 8 de junho, fato que poderá ser confirmado em uma reunião que acontecerá na próxima sexta-feira. Desta maneira, alguns clubes já estão pedindo que seus atletas se desloquem em direção ao país, para estarem aptos para o retorno primeiramente aos treinos. Por falar em treinos, o Arsenal já está na ativa, com algumas restrições, é claro, mas o clube londrino já se prepara para o retorno do futebol. Ainda falando dos Gunners, outro assunto quente no clube
foi a possível não renovação de contrato com Mesut Ozil. Ozil, inclusive, que recusou reduzir o seu salário, como seus demais companheiros. Pelo mercado da bola, o Manchester City está próximo de um acerto com Semedo, lateral do Barça, enquanto os Blues seguem atrás de um goleiro. Depois de Neuer e Donnarumma, agora outros dois nomes surgem com força, são eles Ter Stegen, do Barcelona, e Onana, do Ajax. Outro setor onde o Chelsea está à procura é no ataque. Aubameyang, Mertens, Timo Werner e Dembélé são alguns nomes preteridos pelo clube. Agora, saindo do mercado da bola, vamos para o campo das polêmicas. Pois é, eu estou falando sobre a compra do Newcastle, que continua dando o que falar pela Premier League. Esta semana, a esposa de um jornalista saudita, que foi assassinado, enviou uma carta para os representantes da liga, para que não aceitem a compra do time pelo grupo de investidor da Arábia. Vale dizer que o grupo é ligado ao príncipe saudita, que é acusado de diversos crimes em seu país. Para finalizar o boletim, trago notícias do Manchester United, que irá abrir um espaço em pé para sua torcida em Old Trafford. Legal, né? A ideia será revolucionar o jeito de se torcer na Inglaterra. Vale dizer que essa situação foi proibida desde o acidente de Hillsborough em 1989. Sendo assim, o clube teve que confirmar todas as normas de segurança para viabilizar esta ideia. E essas foram as informações da Premier League com Alan Martins. Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É isso aí, temos movimentações aí, tem goleiro na jogada, tem lateral direito na jogada. Ícaro Dias, o que dizer sobre essas especulações que estão acontecendo lá pelos lados da Inglaterra? A Premier League querendo voltar no dia 8 de junho, rapaz, acho bem difícil, já que a Inglaterra é um dos países que foram dos últimos, né, a começar esse período de quarentena, até essa restrição. Ainda mais que o quadro de Covid lá é muito alto, então acho bem difícil. Agora, sobre o país, né, sobre o futebol, o Ozil provando que é um turco de mão cheia, né, não querendo reduzir o seu salário. Ele já não queria num primeiro momento e parece que não vai se concretizar mesmo essa renovação de contrato, hein? Vai sair de graça da equipe do Arsenal, não sei para qual mercado ele pode jogar. Eu sei que na Turquia ele é uma pessoa não é benquista por lá, então ele vai ter que procurar um outro cenário, talvez até mesmo para a MLS. Sem medo podendo ir para os Citizens, né? Acho também difícil, porque os Citizens tem aquela questão do fair play financeiro. O Chelsea sonhando por um goleiro, né? Tem o Kepa, que é jovem, mas tá querendo um Ter Stegen, ou o Onana do Ajax. O Neuer também seria um bom nome, né? O Donnarumma também, que aí está sendo cotado por vários times. O Donnarumma, que é do mesmo empresário do Zlatan Ibrahimovic, a gente já citou também até no boletim do espanhol e também do italiano. E o Chelsea querendo contratar ou o Aubameyang, ou o Timo Werner, Dembélé ou Mertens. Eu acho que o Timo Werner cairia bem nesse time do Chelsea. E o Newcastle aí tentando, né, entrar na Premier League, mas tem essa polêmica aí do presidente da Arábia Saudita, né? Os sheiks sempre se envolvendo em polêmicas. Inclusive a Poliesportiva criou um time, rapaz. Ah, é? O time do Al-Garrafa. O time do Al-Garrafa. Oh, meu Deus. Tem seu presidente honorário, Mustafa Al-Filari. Nossa Senhora. Oh, meu Deus. Eu tô falando que o Eric tá bem arranjado, viu? Futuro campeão da Copa CESP de 2021. Que isso? Gravem essa informação. Ô, louco. Tomara, né? Tomara que esse título venha pra Poliesportiva e Futebol na Veia quando voltar a Copa CESP. Teremos o jogo treino agora em novembro, né? Quando terá, se Deus quiser, o churrasco do Futebol na Veia. Todos estarão fardados igual o presidente do clube. Que beleza. Fardados devidamente. Né? Muito bem. A gente vai comprar tudo na Fronteira Esportes, não vai? Hein, Ícaro? Oi, Gabriel, porque eu tô aqui. E a gente vai comprar tudo na Fronteira Esportes, né? Tudo na Fronteira Esportes, né? A gente sempre com esse patrocínio do Eric, inclusive, Eric, da Fronteira Esportes, se puder doar uma camisa do Los Angeles Galaxy, né? Que é o sonho do pessoal querer
uma camisa do Galaxy lá pro nosso bate-bola de final de ano. Vão enquadrar essa camisa. A gente agradece. Vão enquadrar ela. Tem que colocar emoldurar a camisa e o pessoal já tá querendo colocar uma homenagem na camisa, viu? Ih, qual a no homenagem? próximo programa a gente conta. No próximo então programa porque a audiência é rotativa. Isso, boa. Então na próxima semana teremos mais informações sobre essa homenagem. E a gente vai agora mudar de assunto. Vamos pegar o nosso avião. Vamos agora conversar com Edson Guimarães sobre as coisas de Portugal, o que está acontecendo por lá, a Liga NOS que está parada também, especulações do mercado da bola. Tivemos algumas notícias sobre o Alex Telles aí nessas últimas semanas, né? Pode pintar aí em outros lugares. E você ouve agora esse resumo semanal aí das notícias do futebol português. Edson Guimarães, chega mais! Muito que bem, mais um boletim lusitano na área, ainda sem bola rolando devido à paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Em Portugal, o número de mortes devido à Covid-19 chegou a 973 nesta terça-feira, dia 28. Também na terça-feira, tivemos uma reunião entre o primeiro-ministro António Costa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol Fernando Gomes, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional Pedro Proença e os presidentes do Porto, Sporting e Benfica. A reunião durou cerca de 1h30 e também contou com o ministro da Economia Pedro Cisa Vieira e os secretários de Estado da Juventude, do Desporto e da Saúde. Assim, espera-se que nesta quinta-feira, dia 30, haja uma decisão por parte do governo para a retomada ou não dos campeonatos profissionais. Desse modo, seguimos com o mercado de transferências, pois esse não para nunca. Começando pelo Porto, os Dragões podem perder o jovem Diogo Leite para o Olympique de Marseille, da França, sonho do técnico lusitano André Vilas-Boas. Assim como Aboubakar, que segue sendo o sonho do Besiktas da Turquia. No caso do camaronês, o Porto coloca o valor de 7 milhões de euros por uma negociação. Vale lembrar que o atleta já atuou pelo clube turco na temporada 2016-2017 e foi bem. Para chegar aos Dragões, o jornal A Bola coloca o jovem zagueiro Matheus, do Atlético Mineiro, como alvo. A priori, o atleta de 20 anos chegaria para o time B dos portugueses. No Sporting, a diretoria sonha em juntar novamente os irmãos Wilson Eduardo, em término de contrato com o Braga, e João Mário, atualmente no Lokomotiv Moscou da Rússia, emprestado pela Inter de Milão da Itália. Outro cotado nos Leões é Ricardo Centurion, que pertence ao Racing, mas está emprestado ao Vélez Sarsfield, ambos da Argentina. E como possível saída, o Sporting determinou que o zagueiro uruguaio Sebastián Coates só deixa a equipe por 15 milhões de euros. Vale lembrar que a Lazio, da Itália, tem interesse no atleta. Pelo Benfica, o lateral esquerdo brasileiro Carlos Gabriel, de apenas 20 anos, se tornou um nome para chegar. Atualmente no Paraná, o jogador pertence ao Galo. Mas o mais provável é que as águias percam jogadores, como Florentino, alvo do Milan da Itália, segundo o jornal italiano Calcio Mercato. Além do jovem e promissor zagueiro Rubem Dias, alvo de Barcelona da Espanha e Manchester City da Inglaterra. Mas o Benfica disse que só aceita negociar por 100 milhões de euros. E o Atlético Mineiro segue como alvo dos lusos. O Vitória de Guimarães analisa a contratação do atacante brasileiro Cleiton. Entretanto, pode perder Herculano Nabian, alvo de clubes espanhóis. E o Moreirense vai em busca de manter Luther Singh em seu elenco. O atleta vem se destacando, mas pertence ao Braga. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí informações do futebol português. Especulações. Continuamos no mercado da bola, porém esse período aí tá deixando todo mundo meio maluco, né? E por enquanto só especulações, ô Ícaro Dias. O nosso querido Campeonato Português, ora pois, com uma certa reviravolta, né, com esses casos aí de troca de jogador, Aboubakar indo pra Turquia, lá pro Besiktas, sendo que o Besiktas não tá pagando ninguém. Quero saber como que o pessoal vai conseguir efetuar essa transação. O Centurion, rapaz, indo pro esporte, o Centurion que não pode pegar um avião para cruzar um continente que o futebol dele some, ainda mais agora que ele tá com um problema seríssimo, que faleceu a namorada dele, então uma situação muito complicada. O Rubem Dias sendo sondado por vários clubes dentro do continente europeu. E essa parte, né, de você poder tentar reunir o futebol, tentar voltar a retomar o futebol dentro de Portugal. Só que como que vai desatar esse nó, né, todo esse problema lá na nossa pátria amada portuguesa? Não sei como, cara. E uma pergunta pro Edson: como tá a situação do Jorge Jesus, viu? Porque muitas pessoas falam que ele vai renovar com o Flamengo, que ele quer voltar para Portugal devido
o cenário político brasileiro. E aí, Jesus volta para a terrinha, ou volta para o continente europeu, ou será que ele vai ficar aqui no nosso Brasil? Boa questão, hein? Boa questão. E no próximo programa saberemos mais, né? A gente aguarda então essa apuração do nosso Edson Guimarães, tá bom? Então vamos agora mudar de ares mais uma vez, vamos agora atravessar mais um continente. Pegando o avião da Poliesportiva, a gente vai agora falar de futebol sul-americano para você que está aí ouvindo ansiosamente. Tá chegando a hora da nossa entrevista. A gente vai hoje ter a oportunidade de falar com o Renato César, ele que é o artilheiro desse período de apertura, né, de lá no Uruguai, que está com 3 gols marcados, é o artilheiro do campeonato por enquanto. Por lá ele conversou exclusivamente com a gente da Poliesportiva do nosso Futebol na Veia aqui pra você, tá bom? Mas antes a gente vai aguardar um pouquinho mais, a gente vai falar agora sobre o futebol argentino e o Pedro Ferri já está a posto, já com todas as informações na ponta da língua para passar para vocês. Você ouve agora o resumo do futebol argentino. O presidente da Associação de Futebol Argentina, Cláudio Tiki Tapia, confirmou o cancelamento da temporada do futebol no país. Em entrevista ao jornal esportivo Olé, o mandatário antecipou na última segunda-feira a informação, que posteriormente foi oficializada na terça. No momento, ainda estavam em curso a Copa da Superliga Argentina e a Copa da Argentina. Em ambos os torneios, houve casos de equipes que sequer conseguiram entrar em campo devido à pandemia do novo coronavírus. O presidente da entidade também informou como ficará a classificação das equipes para os torneios internacionais em 2021. A AFA usará a classificação geral para determinar as vagas para a próxima edição da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Assim, Boca Juniors, River Plate, Racing e Argentino Juniors estarão na Libertadores. As vagas da Sul-Americana serão de Vélez Sarsfield, San Lorenzo, Talleres, Defensa e Justiça e Lanús. Porém, esse quadro poderá ser modificado. Isso porque resta uma vaga em aberto para a Libertadores por conta da Copa da Argentina. A intenção da AFA é disputar a competição quando o futebol retornar. Caso contrário, a solução poderia ser a de conceder a vaga para o Vélez e assim puxar o União para a Sula. Outra questão importante definida foi o rebaixamento. Tapia revelou que não terão rebaixados nesta temporada, ou seja, os 3 últimos colocados da tabela de promédios, Inácio e Esgrima, Patronato e Central Córdoba, permanecerão na elite. Mesmo assim, 4 equipes subirão da B Nacional, fazendo com que o campeonato fique com 28 clubes. Ainda não foi estabelecido um critério para as promoções, já que a B Argentina é disputada em formato mata-mata. Por fim, nesta quinta-feira, completam-se 87 anos da primeira vez que o Vélez Sarsfield envergou a icônica B Azulada. Este será o tema da Catimbando desta semana, então fica o convite para o ouvinte dar uma passada no site do Futebol na Veia para acompanhar nosso trabalho. Essas foram as informações do futebol argentino. Eu sou o Pedro Ferri para a Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá aí, esse foi Pedro Ferri com as notícias do futebol argentino. Ícaro Dias. Olha, Gabriel, eu fiquei surpreso com essa decisão do futebol argentino de encerrar o campeonato. Tudo bem que a gente já tinha acabado, né, o campeonato argentino, mas isso pode impactar muito na Copa Libertadores, né? Porque se está encerrado o futebol na Argentina, como é que os clubes do país albiceleste vão jogar a Copa Libertadores, né? Isso é um baita de um pepino. Aí você tem um torneio que classifica a Copa da Argentina, que classificaria um time para a Copa Libertadores. A mais já querem tirar o Vélez da Sul-Americana e jogar para Libertadores. E dependendo como o Vélez vai para Libertadores, puxar a União de Santa Fé para também participar da Copa Sul-Americana. Sem rebaixamento. Sobe 4 equipes, um campeonato com 28 equipes. Vai ficar um salseiro gigantesco. Aliás, eu quero até fazer uma pergunta pro Pedro Ferri, se ele lembra qual foi a edição que mais clubes ocorreu dentro do campeonato argentino. Porque eu lembro que no Brasil, acho que você também lembra, Max, em 2001, o nosso campeonato chegou até ter 28 clubes.
É verdade. E eu não sei se teve outro. Tudo bem, nos anos 70 teve, sei lá quantos clubes, nos anos 60, mas eu queria saber na Argentina se essa é a primeira vez ou não que vai ter esse inchaço dentro da competição, porque é muito clube, cara, muito clube mesmo. Muita coisa mesmo. E vai ser legal, se a gente conseguir levantar, se o Pedro Ferri conseguir trazer essa informação, vai ser show de bola, beleza? Então vamos mudar de assunto, vamos agora falar do futebol uruguaio. Tá chegando a hora, primeiro a gente vai para o nosso boletim, né? Vamos passar agora com Luciano Massi, vamos atravessar mais uma fronteira do futebol. Compre sua camisa em fronteiraesportes.com. Só lembrando mais uma vez, a gente vai agora pegar o nosso avião da Poliesportiva. E vamos agora com o Luciano Massi falar sobre o que tá rolando nessa terra boa aí de Cavani e Suárez. O que tá rolando por lá? Lembrando que estamos com o futebol parado por enquanto. Vamos agora ao giro de notícias de Luciano Massi. E a pelota segue parada no Uruguai. Caros ouvintes, não vejo a hora de voltar a falar que o futebol segue a todo vapor na terra de Cavani e Suárez. Para isso, devemos ficar em casa e seguir as recomendações feitas pelos médicos e infectologistas. Mais uma vez, se possível, fique em casa. Em meio às incertezas causadas pelo avanço da Covid-19 no Uruguai, o Comitê Executivo da Associação Uruguaia de Futebol definiu que o torneio Clausura será disputado no primeiro semestre de 2021. De acordo com a associação, é improvável que o futebol no país volte antes do mês de agosto. Ou seja, o único torneio que poderá ser finalizado ainda em 2020 é o Apertura. O calendário Charrúa possui outro certame além do Apertura e Clausura, o torneio intermédio, normalmente realizado entre junho e setembro. Conforme todo esse problema causado pelo novo coronavírus, a Associação Uruguaia afirmou que será impossível a realização do intermédio de maneira integral. Vale lembrar que o nosso querido Campeonato Uruguaio está paralisado desde a terceira rodada, realizada entre os dias 7 e 8 de março. O Clube Atlético Progresso fez anos, mais precisamente 103 anos de existência. Dentre os títulos da equipe, podemos destacar o do Campeonato Uruguaio de 1989. Uma curiosidade dessa conquista é que Leonel Rocco, goleiro titular em 89, é o atual técnico do Progresso. Conforme a quarentena imposta pelo governo uruguaio, as comemorações do 103º aniversário do Progresso não aconteceram como de costume, mas a fanática enteada aurírrubra não deixou de fazer a festa. Por meio das redes sociais, milhares de torcedores enviaram fotos e vídeos no estádio Abraham Paladino, a casa do Progresso. Aproveitando o cumpleaños do Clube Atlético Progresso e aproveitando também que hoje é o dia do famoso TBT, vamos relembrar um dos gols mais marcantes do título uruguaio de 1989, o feito por Johnny Miqueiro na vitória por 1-0 em cima do Peñarol. Rebotó en Próspero Silva, se beneficia Progreso y mandó el centro contra el arco, se le escapó, todo Miqueiro, ¡gol! Miqueiro todavía partido en una jugada formidable de Progreso. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com muito mais emoção. Aí, esse foi o nosso Luciano Massi com todos os detalhes aí do que está acontecendo no futebol uruguaio, nos relembrando, né, trazendo coisas pra gente relembrar também. É sempre muito legal trazer essas informações. Ícaro Dias. Olha, Gabriel, é muito triste, né? A gente saber que o futebol do Uruguai só vai voltar em 2021. A gente entende que por causa da Covid-19 atrapalhou muito os planos de ter o Apertura, de ter o Intermédio, que é um torneio super legal dentro do Uruguai. A gente fica chateado por causa disso, mas a gente entende que é um bem maior. E não vamos falar sobre coisas tristes, né? Vamos falar sobre coisas boas. Parabéns ao Progresso. Progresso que, como o próprio Luciano lembrou, conquistou um título de campeão uruguaio em 89, ano da graça que esse que vos fala nasceu. E no ano de 89 foi o ano que o Vasco da Gama conquistou o Campeonato Brasileiro em cima de São Paulo no dia 16 de dezembro de 89, um dia depois do meu nascimento. Eu nasci no dia 15, o Vasco foi campeão
dia 16, então já tinha esse gostinho de futebol na veia. Desde o dia que eu nasci já vi um título de alguma equipe campeã, né? Que maravilha, que maravilha. Ô Ícaro Dias, e a gente vai agora fazer o seguinte: a gente tem algo a tratar com os nossos ouvintes da Poliesportiva. Nós prometemos e vamos cumprir agora. Vamos para a nossa entrevista com Renato César, ele que é o artilheiro do campeonato do Apertura uruguaio, e ele gentilmente nos atendeu a nossa equipe do Futebol na Veia. Gostaria de agradecer ao Eric Filardi por toda a produção, né, dessa entrevista, e a gente vai passar daqui a pouquinho com ele, e eu vou ter que rasgar um pouquinho desse portunhol horroroso, Ícaro Dias. Ícaro? Oi, Gabriel, que cortou aqui, desculpa. Não, então, que a gente vai agora para nossa entrevista com o Renato César, né? Sim, então essa entrevista exclusiva com o Renato César, né? Renato César, que foi revelado pelo Nacional, rodou o mundo da bola, jogou na Europa, jogou na América Central, também atuou no Palestino no Chile, rodou em algumas equipes do futebol uruguaio, e agora sendo destaque, né, do Rentistas nessa Apertura, que infelizmente foi cancelado e que infelizmente não terá, não teremos um grito de campeão. Mas por outro lado também ele está se destacando, e quem sabe ele não consegue, com esses jogos que ele acabou realizando, não pintar uma vaga possivelmente no Nacional, no Peñarol, enfim, são grandes equipes dentro do cenário uruguaio e que sempre olham para esses times com um poderio financeiro menor para abordar esses jogadores e reforçar o seu elenco principal. É isso aí, e eu vou rasgar meu portunhol macarrônico, horroroso, e a partir de agora a gente vai começar então a nossa entrevista com Renato César. Bom, vamos então às nossas perguntas, tá bom? A gente vai conversando de uma maneira mais lenta. Acho que a gente vai conseguir se entender legal, não vai precisar nem fazer uma tradução por cima, tá bom? Então vamos começar. Seja muito bem-vindo então ao nosso programa. Como que está como que es la locura del coronavirus en Uruguay? Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Y creo que estamos en todos los países igual, con la incertidumbre en el caso nuestro de futbolistas, cuando vamos a comenzar a entrenar. Sabemos que cuando no haya una fecha estipulada para jugar, los clubes no van a querer empezar a entrenar. De a poco acá la construcción ya empezó a trabajar, se empezaron a abrir algunas oficinas públicas y bueno, creo que dependiendo de lo que pase con esas personas, si Dios quiere, esperemos el virus no se propaga, por volver a algunas actividades, creo yo, de que mediados de mayo, fines de mayo, podamos volver a entrenar, pero más que eso no te puedo decir. Sí que el gobierno por suerte actuó rápido y se tomaron las medidas a tiempo y bueno, comparado con otros países no hubieron tantos casos y han habido pocas personas que han fallecido lamentablemente. Tuviste una participación importante en el difícil ascenso de Rentistas en 2019. ¿Qué debe la fortaleza del equipo el año pasado y esta continuidad en 2020? Bueno, por suerte sí pude tener una buena participación, no solamente yo en lo personal, sino también todo el equipo, más allá de que fue un año muy difícil en lo futbolístico hablando. Sabíamos que iba a ser así. El campeonato de la segunda división uruguaya es un campeonato muy duro, donde todos los clubes se arman de la mejor manera que pueden para lograr el ascenso. Se juega en canchas muy difíciles, que a veces por más buenos jugadores que tengas o buen plantel, quizás vas a jugar contra un equipo inferior y el estado de los campos de juego terminan igualando esas diferencias de nombre, digamos. Entonces por ahí partidos que quizás fácilmente ganables antes de jugarlos no terminan siendo así. Terminan siendo a veces más difíciles de lo que se piensa. Pero creo yo que la base nuestra fue mantener siempre la humildad
hacer en los partidos lo que trabajamos en la semana, y esa creo que fue la base, la unión que había en el plantel, cuerpo técnico y dirigentes. Eso creo que nos llevó a tener el gran ascenso, por suerte. Y bueno, la fortaleza para este año del equipo me parece que comenzó por parte de la directiva, tratando de mantener la base del plantel del año pasado, del plantel que ascendió. Se fueron jugadores importantes, obviamente, pero vinieron otros muy buenos también. Creo que se armó un grupo muy bueno, futbolístico y humano. Se hizo una excelente pretemporada. Me parece que en estos 3 partidos que pudimos jugar el campeonato, creo que estamos demostrando que estamos para grandes cosas, sin creernos más que ningún rival, pero tampoco dejando de confiar en nuestras cualidades y confiando en el trabajo del día a día y plasmarlo los fines de semana. Bueno, corriste mucho antes de establecerte como uno de los mejores momentos de Rentistas. ¿Qué puedes decir sobre tu tiempo en Nacional, Lugano y Liverpool? ¿Qué has aprendido en estos clubes y qué crees que te faltó para quedarte en ellos? Bueno, con respecto a Nacional, creo yo que fue lo que mejor me pasó profesionalmente hablando. Si hoy tengo un nombre o soy un poco conocido, quizás por así decirlo, es gracias a Nacional. La magnitud que tiene jugar en un equipo grande, te das cuenta con el paso del tiempo. Y lo que me arrepiento, o creo yo que lo que me faltó para quedarme, fue que en el momento que estuve en Nacional, más allá de que disfrutaba de estar ahí y todos los momentos que pasé, por ahí, no sé si por la edad, por ser tan joven, que se me dio todo muy rápido, en algunos momentos no me daba cuenta de dónde estaba, o quizás no valoraba el lugar donde estaba, que me di cuenta cuando me tocó irme, cuando empecé a vivir el mundo nacional desde fuera. Ahí me di cuenta de verdad dónde era que había estado. Y por ahí es esa la espina que tengo, por eso llegado al caso. Me gustaría volver para poder disfrutarlo más desde lo deportivo, siendo consciente de dónde estoy y de lo grande que es un club como Nacional. Bueno, y con respecto a Lugano, me fui a préstamo de Nacional, 1 año, con opción de compra, por medios de un representante que tuve, Pablo Bentancur, que compró acciones en ese club. Y bueno, como yo no tenía mucha continuidad en Nacional, creímos que lo mejor era cambiar un poco de aire y bueno, qué mejor que ir a jugar a Europa para quizás ser un lugar para poder abrirse puertas. La verdad que fue una experiencia muy buena. Lugano estaba en segunda división y logramos ascenderlo. Éramos varios uruguayos en el equipo, creo yo que eso ayudó muchísimo. Pero bueno, después que ascendimos surgieron complicaciones extradeportivas que nosotros no podíamos hacer nada al respecto, y por culpa de eso no pudimos seguir en el club. Obviamente que me hubiese gustado seguir, disfrutar por lo menos 1 año en la A, pero bueno, todo pasa por algo. Y bueno, me quedaban 6 meses en Nacional en ese momento, pero yo decidí irme a jugar a Liverpool porque Nacional había salido campeón uruguayo y iba a ser muy difícil volver a Nacional y jugar. Yo quería si volví a Uruguay quería ir a un cuadro a saber que iba a jugar. Y bueno, en ese momento me encontré con la posibilidad de ir a Liverpool. Estaba Juan Berseri, que había sido mi técnico en la Sub-20 de Uruguay, y me pidió y bueno, fui allí, jugué una cantidad de partidos. Por ahí los resultados no se nos dieron de la manera que esperábamos. Y bueno, él terminó rescindiendo el contrato faltando 4 o 5 fechas para terminar el campeonato, y a partir de ahí subió el técnico de reserva, no nos tuvo en cuenta una cantidad y bueno, se me terminó el préstamo y a partir de ahí estuve en otros lugares. Todavía eres joven y has tenido oportunidades en el equipo nacional uruguayo, sub-20, no caso, né, aqui no Brasil, que nós costumamos dizer. ¿Cree que puede volver a la selección de rentistas o que necesita ir a un club más grande para recibir su llamada? Sí, todavía soy joven, tengo 26 años, creo yo que, o yo personalmente lo siento así,
estoy en el mejor momento de mi carrera, tanto física, mental y futbolísticamente, así lo siento. Y claro, ¿quién no sueña con vestir la camiseta de su país? Representar a tu país dentro de un campo de juego es lo máximo, y obviamente que creo yo que cualquier futbolista uruguayo trabaja para eso. Soy consciente de que haciendo buenos campeonatos, teniendo buenas actuaciones, creo yo que sea en el equipo que sea, las oportunidades te pueden llegar. Obviamente que puede tener más repercusión si estás en algún equipo grande o jugando en algún equipo del exterior, pero creo yo que el fútbol uruguayo está creciendo mucho en ese sentido. Hoy en día no se ven las diferencias entre cuadros grandes y los otros cuadros, entonces me parece que teniendo buenas actuaciones la selección le puede llegar a cualquiera. Bueno, ¿crees que el coronavirus puede obstaculizar el fuerte comienzo de Rentistas o es algo que obstaculizará a todos los clubes? No, de ninguna manera porque es como comenzar el campeonato de nuevo. Estamos todos en igual de condiciones, vamos a comenzar todos en igual de condiciones. Y qué más lindo que volver a entrenar, cuando volvamos a entrenar, sabiendo de que sos el primero con 9 puntos, que por más que tengas un traspié, vas a seguir una fecha más primero, porque matemáticamente así quedó la tabla, y nada, nos respaldamos en eso, que para nada esto va a ser un obstáculo, al contrario, creo yo que nos va a fortalecer mucho más, y nada, sabemos que vamos a tener que jugar de la misma manera y mejor, porque tenemos muchas cosas para mejorar de lo que lo hicimos estos 3 partidos, pero sabemos y somos conscientes de que estamos primeros y que somos muy celosos de la posición en que estamos y la vamos a tratar de cuidar lo más que podamos. ¿Cómo ha sido mantenerse en forma en tiempos de coronavirus y cómo está la parte psicológica? Y no ha sido fácil, más que nada con el paso del tiempo, no ha sido fácil. Las primeras 2-3 semanas creo yo que le sacás el lado positivo de que por ahí estás más cerca de tu familia, por ahí volvés a tu ciudad natal. Eso es lo positivo que le sacamos a todo esto, pero claro, a medida de que pasan los días y la incertidumbre crece, ya no es tan positivo todo, pero somos conscientes que somos profesionales, nos mandan trabajos todos los días para hacer y por lo menos en mi caso lo tomo que ese entrenamiento que nos mandan es lo único productivo que podemos hacer en el día, por así decirlo, y lo uso para despejar la mente en ese sentido. Trato de dividir los trabajos en dos sesiones para que el día no se me haga tan largo. Y bueno, yo en lo personal, más allá de la ansiedad que tengo que comience el fútbol, que comencemos a entrenar, de ver a mis compañeros, la llevo bastante bien. Bueno, acá en Brasil los niños quieren ser profesionales para jugar en Europa y no en su país. ¿Es así también en Uruguay o todavía hay una pasión por los clubes locales? Yo creo que con el crecimiento que ha tenido la selección uruguaya a nivel mundial y que sus grandes figuras, los Suárez, los Cavani, los Muslera, los Godín, los Josema Jiménez, todo eso hace que los niños obviamente sueñen ser como ellos, pero también quieren jugar en Nacional o Peñarol porque son los cuadros grandes del país. Y en las familias donde se crían, el tío, el abuelo, el padre, la madre, hermanos, son hinchas de cuadros grandes, la mayoría. Y claro que el sueño está en llegar a jugar en los cuadros grandes de Uruguay. Y después que lográs convertirte en jugador profesional, lamentablemente sabemos que para vivir del fútbol y que tu familia pueda estar tranquila, jugando toda la vida acá en Uruguay no lo vas a poder lograr. Lamentablemente es así. Sabemos que el futuro económico, por así decirlo, está afuera y claro que después de que sos jugador profesional, el sueño es ese pase a Europa o ese pase del contrato de 3-4 años, que bueno, que sabés que siendo ordenado podés invertir para poder vivir del fútbol. ¿Cómo es la pasión del fanático rentista? ¿Estás a favor o en contra del regreso del fútbol con las puertas cerradas? Y el hincha de Rentistas es un hincha muy pasional, va a la cancha a alentar al cuadro del barrio, es así.
y de parte nuestra hacemos todo lo posible para ganar porque sabemos que el barrio va a estar contento, van a tener un lindo fin de semana, entonces qué más lindo que ganar y poder regalarles eso que es lo que van a buscar. Van a la cancha a alentar a ese cuadro de barrio, hinchas muy fieles de toda la vida, que si salen felices de la cancha sabemos que van a tener un lindo fin de semana en familia. Y no sé si son las palabras a favor o en contra. Obviamente que el fútbol sin público pierde ese dramatismo en los partidos, esa pasión. Jugar con público es lo más lindo que puede haber, jugar con las canchas llenas es lo más lindo que puede haber. Pero también somos conscientes de la situación que estamos viviendo y que sería totalmente ilógico volver a un estadio con mucha gente porque podría ser una bomba de tiempo. Creo yo que un par de meses vamos a jugar sin público lamentablemente y dependiendo cómo se vaya dando todo, de a poco se empezarán a abrir las puertas para el público. ¿Y tú conoces el fútbol brasileño? ¿Qué equipo o jugador te encanta más? Sí, claro que lo conozco, me encanta el fútbol brasileño y bueno, creo yo que ahora el equipo sensación, por así decirlo, es el Flamengo, más allá de que hay otros grandes equipos, Inter, Gremio, Palmeiras, bueno, todos los cuadros grandes de Brasil, pero creo yo que por lo del último año, Flamengo es una máquina y si hay un jugador que me encanta es Georgian de Arrascaeta. Aparte tuve la suerte de jugar con él en la sub-20 y ya te dabas cuenta la clase de jugador que iba a ser. Y la verdad que nada, verlo jugar y ver los partidos que hace, los pases, los goles, la verdad que el crecimiento que tuvo es impresionante y se merece todo lo que le está pasando. Muy bien, muchas gracias, Renato. Obrigado por participar aqui conosco do Futebol na Veia, nosso podcast semanal. Muito obrigado, valeu pela entrevista, um abraço. Aí, então você pode acompanhar a nossa entrevista com o Renato César, um grande atacante do futebol uruguaio, né? E a gente agora chega então ao final do nosso programa, de mais uma edição do nosso Futebol na Veia. Vamos juntar forças para a próxima semana, para o nosso 37º podcast. Eu gostaria de agradecer a você, Ícaro Dias, por mais uma vez estar conosco. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado ao Poli Ouvinte, acompanhando mais um programa Futebol na Veia. Lembrando na Rádio Poliesportiva que amanhã, né, hoje, para quem está no Spotify, já vai estar sabendo que amanhã, às 8 horas da noite, teremos uma live super especial com o Guilherme Maia. Nesta sexta, hein? Nesta sexta. E hoje o pessoal do Spotify já vai estar ouvindo, amanhã o pessoal que vai ouvir pelo YouTube já ficar ciente, né, que vai ter essa live na Rádio Poliesportiva na sexta-feira, às 20 horas, com o querido Guilherme Maia, narrador do NBB Caixa. O Guilherme que tem uma história super bacana, já narrou a NFL no Esporte Interativo, já narrou o jogo de Champions League, enfim, ele gentilmente está cedendo o tempo dele e a gente vai ter esse bate-papo legal na live poliesportiva na sexta-feira, a partir das 20 horas. E no domingo, fica atento com o seu Instagram, que nós iremos publicar o Poli Mil Grau. O Poli Mil Grau que é um grande sucesso da Rádio Poliesportiva. Vamos para a nossa 6ª edição e teremos um bate-papo sobre futebol americano, como que rolou o draft, você que gosta da bola oval. Vai ser um papo muito legal, muito bacana. Então não perca, sexta-feira, a live poliesportiva lá no nosso Instagram. E domingo a gente vai ter o Poli Mil Grau, ambos a gente vai colocar depois na nossa programação, no nosso site. Então não perca. E também agradecer a você que está curtindo a Rádio Poliesportiva, compartilhando, ouvindo a nossa programação no Spotify. Muito, mas muito obrigado mesmo. Vocês nessa pandemia estão dando show de bola. É, isso aí. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando os nossos conteúdos. É sempre muito importante também a opinião de vocês. Deixem os comentários quando vocês estiverem
né, nas nossas redes sociais. Lembrando a vocês, no Futebol na Veia é no Instagram, @futebolnaveia.br. No Facebook é só procurar por Futebol na Veia e no Twitter, @FNVBR. Na Rádio Poliesportiva, o Instagram é @Rádio Poliesportiva. No Facebook é só procurar por Rádio Poliesportiva, lá no campo de busca vai achar facinho. E no nosso querido Twitter você encontra @RPoliesportiva, tá bom? E o nosso programa, claro, também estará no YouTube a partir dessa sexta-feira, no YouTube também, se você não tem acesso às plataformas de podcast, beleza? Então você pode nos ouvir e propagar para quem você quiser, tá bom? Mande no WhatsApp, espalhe bastante o nosso programa, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela força e na próxima semana estaremos de volta aqui com vocês. Rádio Poliesportiva e Futebol na Veia, aqui o futebol corre com muito mais emoção. Termina agora, Futebol na Veia, na Poliesportiva.